Bom, Bernardo, ela entrou desde criança, né? Com o incentivo dos meus pais, familiares, o meu tio, chamado Iedo Silva, irmão da minha mãe, que na ocasião ele já tinha uma carreira consolidada, então nós frequentava as casas, né, os nossos primos, então foram sempre muito presentes, e foi e é até hoje a referência, né, nessa parte artística que eu procuro seguir desde bastante tempo. A arte hoje ela é um projeto de vida para mim, né? Há 2 anos e meio já vivo exclusivamente da arte, né? Eu vinha com ela paralela desde os 18 anos de idade, mas agora trabalho exclusivamente com a arte, né? Com aulas, com shows, com projetos, com produções. Então ela é um pilar hoje para mim, junto com família, amigos, saúde, fé, ela é um pilar em um projeto de vida. Isso quando eu morava com os meus pais, a gente sempre trabalhou no campo, fazendo serviços de campo, e o seu Valdemar Vargas, ele sempre estava passando nas estradas, recolhendo gado, e sempre nos visitava, quase diariamente nos visitava. E eu, guri, aprendia muito com ele. Ele contava muitas histórias, e aprendi muito. E daí, então, numa oportunidade de um festival aqui na cidade de Triunfo, mesmo na 12ª Escaramuça da Canção, eu já compunha há alguns anos e eu fiz uma música chamada Vida de Tropeiro, né, citando então esses momentos, lembrando ele da sua égua tostada, então vários episódios resumindo em uma música, então foi feita essa homenagem e por ocasião do destino eu não consegui cantar para ele veio a falecer antes de eu cantar para ele, mas a família foi assistir a homenagem no festival, então foi um momento bem interessante de pelo menos ter um registro do seu Valdemar nessa música chamada Vida de Tropeiro. Com letra, melodia, sim, eu já compunha, estava aprendendo naquela ocasião e tive a felicidade de fazer, então, letra, melodia, estar num palco cantando com outros amigos também na ocasião. Fomos finalistas do festival, a música foi para o CD, foi uma homenagem bem interessante. Eu acredito nisso também. Eu costumo dizer para os meus alunos e nos saraus que a gente tem a oportunidade de fazer algum tipo de discurso que, independente da arte, né, Bernardo? Eu costumo dizer que a dança, a pintura, o artesanato, as criações artísticas em geral, quando a gente presencia a arte, a gente consegue identificar muitas vezes de onde ela vem, um pouco da origem, um pouco da região, né? Porque a arte, ela é gerada no emocional da gente, que por sua vez, ele é impactado no nosso contexto social, seja na cidade, seja no interior, independente do local que o artista está inserido, né? E nesses anos dando aula e cantando por aí, eu vi muitas pessoas escolherem suas músicas, os alunos principalmente, muito baseado assim nas demandas do seu entorno, né? Sejam elas demandas voltadas a protesto ou satisfação, modo de pensar, demandas do seu ideal de vida, uma música que fala sobre o ideal de vida. Então isso tudo vem nas escolhas das músicas, dá para identificar muito, muito claramente, né? E essas criações, elas dizem muito sobre o emocional da gente, né? Essa fatia, ela representa com certeza o contexto social em que a gente vive. E aí, muito interessante, é um trabalho que a gente tem muito aqui de empoderar através da arte isso, porque as pessoas se expressam, né? Ocorre uma natural renovação artística, né, com novos talentos, e a gente consegue, através dessas expressões, também desenvolver cada pessoa através da arte. É muito bonito esse sistema, e a gente descobre o contexto social e também descobre o contexto e também ajuda muitas vezes na expressão, ajudar naquele contexto em alguns momentos. É bem interessante o que a gente consegue trocar com a arte, dentro falando de contexto, né, que tu traz na tua pergunta.
Sim, essa pergunta eu gosto bastante porque eu trago muito isso, principalmente nos saraus que a gente faz, em torno de 3, 4 saraus por ano, promovendo espaço para os alunos poderem se expressar, cantar, tocar. Então, sim, com certeza, né? Tenho total certeza que a arte permite que as pessoas se expressem, aprendam a enfrentar públicos tanto pequenos quanto grandes, né? Dependendo da situação. Quando o aluno toca para uma pessoa ou para 200 pessoas, ele também se prepara, né? Tu nessa entrevista, tu tá se expondo, tu tá se preparando para uma reunião maior, para uma palestra, então a exposição prepara a gente para um trabalho na escola, na faculdade, para ministrar uma palestra, como eu disse, conduzir uma reunião. A gente perde o medo de falar ao microfone, coisa que é tão comum na maioria das pessoas. A gente consegue se expressar com mais facilidade, consegue fazer um discurso. Eu vi alunos, Bernardo, que não davam nem bom dia, boa tarde. Assim, a gente que mora no interior, a gente tem muito disso também. A timidez, dependendo da localidade, ela é muito grande. Tem pouco convívio social. Então, pessoas que nem bom dia, boa tarde, hoje cantam e tocam, né, num sarau de alunos. Então, isso é fantástico. Vencem a timidez, né? A arte ajuda para uma melhor concentração, raciocínio. O processo de tocar violão seria um exemplo. Né? A gente costuma dizer que acontece uma festa no cérebro, porque a gente está tocando com o ritmo com a mão, fazendo acordes com a outra. Muitos cantam também, outros preferem não, mas então aí quantos sentidos a gente envolve, né? A gente trabalha a audição, trabalha o tato, trabalha a visão. São exercícios completos e complexos. Isso contribui para muita coisa. Então, teria mais outros exemplos, mas eu procurei anotar alguns pontos importantes para trazer para ti nessa tua resposta. Bom, essa aqui a gente entra em uns pontos polêmicos também, porque eu percebo que, embora a gente tenha avançado, como eu falei em alguns pontos, né, a gente tem muito trabalho. Porque enquanto sociedade, o trabalho da arte, ela não precisa só compor uma carga horária de educação artística, por exemplo, nas escolas, que é o que a gente mais vê hoje. A gente precisa usufruir realmente dos benefícios que ela nos traz, né? A maioria da gente conhece os benefícios, porque a ciência ela divulga os benefícios que isso traz para o cérebro, que eu costumo, é minha principal fonte de estudo, né? Mas a gente precisa escrever mais projetos, a gente precisa interligar projetos, que é o que muita gente também não faz. Hoje em dia, a gente tem um movimento de criação de projeto, mas às vezes existe um projeto naquele segmento e precisa interligar, fortalecer. Então, isso hoje em dia tu não consegue, tem uma dificuldade muito grande de a gente verificar os projetos estarem sendo interligados. Eu percebo muito isso hoje. A gente tem que cobrar a gestão pública e muitas vezes a gente vai precisar a gente fazer a nossa parte e não só ficar reclamando, como tem muitos profissionais que reclamam muito, arte isso, arte aquilo. Vamos remangar as mangas e vamos trabalhar, fazer a nossa parte. Pode ser um percentual baixo, mas a gente tem que reduzir a reclamação e aumentar a transpiração, né? Eu acredito muito nisso e assim funciona. A gente consegue abranger a nossa região fazendo um bom trabalho se a gente se mexer, né? E quem ganha quem? As crianças, as famílias, os idosos, o bem-estar, toda a família, todo o entorno ganha quando existe arte envolvida, né? A sociedade precisa entender melhor sobre esses benefícios muito mais cedo, né? Não só quando sobrou um tempinho, eu vou colocar meu filho para cantar, ou para tocar, ou tocar violão. Não, isso tem que entrar mais cedo nas famílias, para a gente conseguir usufruir a tempo os benefícios, né? Isso é uma coisa que eu penso. Por exemplo, o nosso projeto, a gente compõe, a gente tem poesias, tem shows, tem apresentações dos alunos, a gente se aprimora a cada ano, né? As composições, elas retratam as histórias da região, elas empoderam as pessoas, a gente conta histórias, a gente consegue registrar os costumes, as vivências,
Os saraus, como eu falei antes também para ti, eles desenvolvem as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Eu costumo dizer que esses saraus, essas apresentações, são umas celebrações artísticas, né, que integram a comunidade. Isso é muito interessante, o movimento que isso causa. Eu tenho oportunidade de alguns anos já fazer isso é muito legal o resultado. A arte, ela transforma e a gente precisa continuar semeando, porque os benefícios da arte são muitos. Então, procurei resumir aqui, entre vários temas que eu acho importantes, a gente tem bastante coisa para debater. Porque eu costumo dizer, eu trabalho com arte desde os meus 18 anos, e eu vi muita coisa acontecer, muitos benefícios acontecerem. Eu leio muito sobre o assunto, sobre o cérebro, os impactos positivos, né? Inclusive está na última resposta, alguns detalhes, mas parabeniza, porque a gente, que nem tu muito bem falaste, independente da arte, os benefícios são fantásticos, né, para todos os públicos, e valorizar através de um trabalho, né, isso vai dar visibilidade, vai atingir mais público, vai gerar curiosidade, vai gerar, as pessoas vão fazer pesquisa, mas qual o benefício do cérebro? Então isso vai ser muito importante. Parabeniza a tua turma. Eu trabalhei no SESI aqui, como eu te falei, aqui em Triunfo, né? Desde 2013 até 2022, Senai e depois SESI. Eu conheci um pouco do trabalho, algumas partes diretamente, outras indiretamente, e já faz um trabalho muito bom, fantástico. E pena que não são todos os sistemas, todas as organizações que seguem esse exemplo, né, que daqui a pouco tem essa possibilidade de trabalhar a arte com um público que nem vocês, e incentivar, empoderar. Então, é louvável esse trabalho, parabéns. Se precisando contar com a gente para qualquer apoio, a gente está aí, porque a gente é o nosso trabalho, né, de levar a arte para aquelas pessoas que não têm acesso. Alguns têm acesso e daqui a pouco não têm o conhecimento da importância, né? Então a arte tinha que ser mais disseminada para o Oriente. Trabalha melhor a arte do que a gente aqui no Ocidente, né? Isso é muito bom que vocês estão fazendo. E a questão do trabalho interligado, né? Eu tenho casos de autismo, onde também eu me aproximo dos trabalhos com os psicólogos, para a gente ter uma troca de informações, uma espécie de status, como que é a aula, né? E às vezes surgem composições na aula e eu encaminho para os psicólogos, e ali eles conseguem coletar a expressão daquele momento. Já aconteceu casos de eu ficar monitorando semanalmente. Um aluno escreveu, eu tenho um aluno que adora compor, vários que adoram, e ele compõe. E no início as composições eram composições pesadas, muito depressivas. E a cada semana aquilo parece que foi ficando mais leve. E eu botava a data e enviava para a psicóloga dele. Então isso foi bem interessante para ela também analisar e poder contribuir. Aí onde eu falo também não só a arte, mas as áreas da saúde. Alguns momentos a gente conseguir ter ligações em prol da contribuição. Isso funciona muito bem. Isso, como eu disse, eu acredito muito dos benefícios da gente disseminar essas informações e levar as pessoas que desconhecem isso. Às vezes tem uma criança, eu tenho um público de alunos bastante grande de crianças, então talvez o meu discurso seja bem voltado a eles, né? Às vezes a criança é tímida, e daí depois a gente vê aquela evolução, cantando, tocando. Não precisa virar um artista, mas se ali só ajudar na apresentação de um trabalho da escola, já vai ajudar muito numa reunião de uma empresa a trabalhar essa timidez. Então, eu acredito muito que é bem importante esses movimentos que vocês estão fazendo para chegarem aos ouvidos de mais pessoas, para se encorajarem. Eu vou levar meu filho, minha filha para fazer um curso, para estudar na Fundarte, vou levar para o SESI, vou interligar num grupo de arte, num grupo de dança. Isso muito, muito bonito. Boa sorte, aí vai dar tudo certo. Já deu certo, o que estou fazendo já está dando certo.
Já está de parabéns. Vai ser nota máxima, com certeza. Isso. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau.